Olá, vou estar falando para vocês um pouco sobre a amamentação entre mulheres privadas de liberdade, sobre os limites e as possibilidades que essas mulheres encontram dentro desse ato, neste ambiente especial. Limite aqui a gente vai entender como qualquer situação de restrição ou dificuldade encontrada por essa mulher para este ato e as possibilidades, qualquer aspecto que facilita e torna capaz a amamentação nesse ambiente prisional. Então, a amamentação, todos sabem que é um ato amplamente reconhecido e aconselhado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde. Instituições e órgãos todos defendem a amamentação, né, durante seu primeiro ano de vida, o aleitamento materno exclusivo, por conta dos benefícios que esse ato traz, tanto para a mãe, mas principalmente para o filho. O ato de amamentar ou de não amamentar pode se traduzir em um embate à saúde e ao adoecimento desse binômio, mãe e filho, principalmente para o filho. E mesmo reconhecendo a amamentação como um direito que, antes de ser legal, ele é um direito natural, porque toda criança precisa, desse ato para crescer saudável. Os filhos de mulheres em situação de prisão não têm esse direito assegurado, por muitas vezes. E hoje, a gente tem mais de 800 mil mulheres encarceradas em unidades prisionais por todo o país. E, inicialmente, é importante considerar que essas mulheres elas estão inseridas no sistema penitenciário. Como elas estão inseridas, todos sabem, com falta de estrutura, até mesmo para elas, imagine para uma criança dentro de uma cela. Então, a importância da amamentação para essas mulheres é preciso ser analisada. A importância da amamentação para os filhos dessas mulheres. Qual o risco-benefício uma criança estar sendo presa por extensão, por tabela, ou sua mãe está sendo presa e ela precisar ser amamentada nesse ambiente. Esse assunto ele vem trazendo, ele vem sendo tratado por instâncias legais ao longo do tempo. E como essa prática ela vem sendo desenvolvida entre mulheres privadas de liberdade. Esse estudo ele tem um objetivo de verificar as experiências dessas mulheres, que amamentam especificamente, analisando os limites encontrados por elas e as possibilidades também. Sim, porque apesar de haver muitos limites, existem algumas possibilidades que essas mulheres encontram, que acabam ajudando-as e facilitando. Esse foi um estudo qualitativo, onde foram realizadas entrevistas em profundidade, em pesquisa documental e observacional da prática da amamentação dentro do Presídio Regional de Feira de Santana, Bahia. E, como todos sabem, o ato de amamentar ele pode ser compreendido como o limite entre o biológico e o social. Ele se manifesta ali como um híbrido da natureza e da cultura e o social, que todos sabem que, além dele se manifestar como um ato biológico, a amamentação ela também tem o seu manifesto cultural, já que cada lugar vai ter a sua cultura ali relacionada à amamentação. Por exemplo, tribos indígenas têm seus mitos, suas crenças em relação à amamentação, assim como todas as comunidades. E esse ato de amamentar, ele legalmente está ali protegido pela Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, inciso L, onde as presidiárias elas são asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Já uma lei mais recente, de 2009, a Lei 11.942, os estabelecimentos penais destinados a mulheres, eles seriam dotados de berçários, onde as condenadas poderiam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los em condições mínimas, até 6 meses de idade. E a penitenciária de mulheres, ela também deveria ser dotada de seção para a gestante parturiente que estivesse ali esperando o seu bebê, e de creche para que essas crianças ali, que têm a sua liberdade também privada por estar sendo amamentada,
ela pudesse permanecer num ambiente minimamente colaborativo para o seu crescimento. E essa lei, ela traz isso, mas o que a gente vê na realidade é a ausência desses berçários e desses espaços. Os locais adequados para o aleitamento materno no sistema penitenciário. E isso vem prejudicando, né, a mãe e a criança que está ali. Porque existem algumas possibilidades, né, existem alguns caminhos dessas crianças que nascem de mães encarceradas. Ou, depois do nascimento, essa criança é separada da mãe e entregue aos cuidados de familiares, de terceiras pessoas, instituições como orfanatos. Ou, não sendo possível essa solução, a mãe muitas vezes é colocada em liberdade para amamentar o seu bebê. Ou ainda a mãe permanece com ele na cela, né, ao lado de outras detentas, ali em lugar insalubre, né, como todos nós sabemos, onde não há sol, não há ventilação, não é um local adequado para uma criança que está em fase de crescimento, desenvolvimento. Enfim, uma cela de um presídio, todos sabem que não é um local adequado para uma criança. E esse impedimento à amamentação, né, ele traz um comprometimento ali do vínculo da mãe com o filho, o primeiro vínculo afetivo que a criança estabelece, já que na situação dela ser separada da mãe, né, esse vínculo é cortado. Ou então, a mãe que é posta em liberdade para amamentar o seu filho, isso pode ser uma forma de estimular a gravidez em troca da liberdade, né? E o último aspecto, que é a criança permanecer na cela, estaria ali comprometendo, né, o crescimento e o desenvolvimento da criança, porque a cela um presídio não é um ambiente favorável para a criança. E a gente também, com esse caminho, está se contrapondo, né, aquela regra de que a pena não pode passar da pessoa do réu, e acaba passando para a criança, para o filho da mãe presidiária. Então, é válido ressaltar que existe uma ambiguidade em relação entre os riscos e os benefícios, né, para a dia de mãe e filho, quando o tema amamentação ultrapassa, né, os portões do sistema prisional. Apesar dessa criança ela ter o direito de amamentar, apesar dessa mãe ter o direito de dar mamar ao seu filho, recebendo todos aqueles benefícios de diminuição de risco de infecções, relacionado à imunidade ali do bebê, ao vínculo afetivo da mãe e do filho, a gente sabe que existem também, né, prejuízos para o desenvolvimento, principalmente dessa criança. E outra coisa também é que a mãe, né, por outro lado, ela não pode ser penalizada por estar ali com a impossibilidade de amamentar o seu filho. Então, dentro desse estudo, né, foi feita a análise de conteúdo, que constatou que a prática de amamentar para as mulheres presas apresenta, sim, limites e apresenta, sim, possibilidades, né, limites ali relacionados à precariedade mesmo da estrutura das células, a qualidade e quantidade das refeições disponibilizadas, foi um dos pontos também. Mas também foram encontradas ali possibilidades, né, são encontradas possibilidades que fortalecem, né, o ato de amamentar. Ali a solidariedade que se instala entre as mulheres presas e as suas parceiras de cela, né, a equipe de saúde também. Quando essas mulheres estão diante ali de sua criança para amamentar, elas encontram força. O ato de amamentar, ele se apresenta, né, como eu falei aqui, uma ambivalência diante da iminência da separação que ocorre aos 6 meses de idade. Então, a mãe, ela já sabe que ela tem um tempo de 6 meses de idade para amamentar o seu filho. Após isso, seu filho é tirado. Então, se destaca a necessidade aqui de se estabelecer
uma articulação adequada mesmo, intersetorial, para tanto atender a aspectos práticos da amamentação, né, intramuros visionais, quanto para a garantia do direito da mãe e do filho. Nessa pesquisa, encontramos resultados onde mulheres acreditaram ali dentro do presídio que a alimentação era insuficiente, né? Que aí a gente já entra naquela parte da crença, da cultura. Elas acreditavam que a alimentação não sustentava nem a elas, quanto mais fazer um leite bom para seu filho. E aí elas se sentiam incapazes de produzir leite, de amamentar seus filhos por conta da alimentação. Outro limite, né? Outra limitação para elas é a questão da ambiência mesmo, da cela. Um lugar precário, lugar insalubre, inapropriado, calor, elas relatam muito calor. Assim também como elas relatam a falta de ventilação, o medo da criança pegar doença pela falta da ventilação. Mas por outro lado, essas mesmas mulheres conseguiram ver possibilidades que ajudam elas enquanto elas estão amamentando. Elas encontram ali parceiras de cela, que elas relatam que são amigas, que acolhe o bebê, ajuda ela a tomar conta do bebê. E essas companheiras, né, essas parceiras de cela, como elas chamam, exteriorizam afeto, né, e cuidado umas às outras, em especial as crianças, quando estão presentes ali até os 6 meses. Elas falam também da equipe de saúde, né, como um elemento facilitador que está ali orientando a importância, estimulando ela a amamentar. E elas trazem essa equipe de saúde como um ponto significativo para elas conseguirem efetivar a amamentação até os 6 meses. Né? Então, esse trabalho, ele traz as causas de desestímulo, que são os limites, e até desistência da amamentação. Né? Fica aqui, né, a necessidade, esse trabalho mostrou a necessidade de mais estudos sobre isso, né? De mais políticas que venham garantir o direito da amamentação digna, não só da amamentação, mas da amamentação digna dentro dessas unidades prisionais, para que seja possível a essas crianças, a essas mães, para que seja possível essas crianças crescerem saudáveis, apesar das suas mães estarem sendo punidas, elas não serem punidas junto com as mães. Então, é mais necessário estudos sobre isso. É mais necessário olhar crítico, colocar em prática as leis que já existem e olhar crítico ali dos responsáveis sobre esse ambiente. Perceber que não é apenas quem está ali, mas quem está vindo dali, quem está nascendo ali. Obrigada.